Olá, galera, tudo bem com vocês? A gente está aqui no Taque Show Podcast. E hoje nós estamos com dois convidados incríveis. Eles são atores, produtores. Nossa, a lista é grande, porque a gente, como artista independente, a gente faz tudo, né? Sim, exatamente. Então, a gente ficaria até amanhã falando várias funções do que a gente faz na vida. Gente, esse aqui é a Priti Soares, maravilhosa. Esse aqui é o Zac Flores, também maravilhoso. E conta um pouquinho pra gente. Vocês já são do Rio de Janeiro, né? Não. Já começa pelo sotaque, já dá pra Já dá pra perceber que aí vem Nordeste aí na veia aí, no sangue de vocês. Você é da onde, Brit? De Vitória da Conquista, Bahia. Da Bahia. E você é? Também. Também. De Vitória da Conquista. Ah, vocês se Sim. conheceram lá? Sim. A gente é amigo desde lá, de Vitória da Conquista. Gente, O teatro nos uniu, na verdade. É. né, Pri? vocês se conheceram no teatro na Bahia. Sim. Gente, eu jurava que vocês sabiam que eram da Bahia, mas eu não sabia que vocês tinham se conhecido lá. Pra mim, se vocês não viram. Anos de história e de amizade. Gente, É muitas, digamos, histórias que se entrelaçam com teatro, com vida, né? Enfim, nossa amizade já ultrapassou vários teatros, cinema. E vocês já fizeram o que de trabalho juntos? Nossa, muita coisa, né? De teatro. Você lembra a primeira coisa que a gente fez junto de teatro? A primeira coisa que a gente fez, acho que foi Ave Poesia. Eu acho Foi Ave que Poesia. foi a Foi uma poesia, peça de foi teatro uma que peça vocês fizeram? de teatro. Eu já era dessa companhia, que era a Companhia Dançarte, e Isaac entrou depois como ator. E aí a gente fez juntos Ave Poesia, e a gente fez um projeto também, que era o Retrate, onde a gente tem nossa formação técnica, né, em teatro. Então a gente acabou traçando caminhos muito parecidos, assim, né, e foi se encontrando no meio da arte. Até que chegou a faculdade de cinema também na nossa cidade. Isaac foi fazer cinema, né? E a gente fez um projeto em comum, em que a gente também atuava. Na verdade, só te acrescentando, complementando, a questão do retrato foi importante também para mim ver Priscila antes de ser amigo. A gente foi se conhecendo como ator mesmo, né? Assim, ela fazia à noite, eu fazia à tarde o curso. Aham. Então, Isso era um curso técnico? curso técnico. Foi em 2011, se eu não me Isso, engano. 2011. Então, assim, foi através desse curso que a gente foi também se vendo como ator, como artista, antes de se tornar, de fato, amigos, né? E aí as apresentações, um assistia a apresentação do outro. E aí, voltando à questão do cinema, a gente fez uma websérie, que foi a primeira websérie da nossa cidade. Qual foi o nome da websérie de vocês? Elos. A websérie. Ainda tinha esse... Elos. É porque a websérie é uma coisa tão inédita que tem que colocar. E naquela época, quanto tempo atrás? Cara, isso foi em 2013. Então não era ainda o... Não tinha esse boom. Não tinha esse boom. E olha que a gente nunca imaginou na vida que o Webfest ia aparecer na vida da gente. Isso é uma coisa assim, de muito tempo atrás. Isso eu também quero chegar também nesse ponto. Porque o Webfest vocês já sabiam que existia? Não. Ou vocês ficaram sabendo depois que vocês vieram pro Rio de Janeiro? Eu, na verdade, vim pro Rio de Janeiro para trabalhar no Webfest. Foi a primeira vez que eu pisei no Rio. E como isso aconteceu? É porque eu fiz, na época da pandemia, eu fiz um curso online do Instituto Stanislavski, Aham. para estudar método, né? Era algo que lá no interior a gente não tinha acesso a isso. E com a pandemia veio essa possibilidade, porque aí também teve muito curso online e aí eu não precisava me deslocar, né? Para outro lugar, ficava mais fácil de estudar. E de repente, veio uma coisa também que eu nunca imaginei na vida, que foi um reality show. Dentro desse... Eu participei de A Priscila é tudo isso. Verdade, tudo nessa vida. O Pris de vocês, o Bibu também. Ele pintou muito, a gente cresceu esses problemas na amizade de Eu falei com o Isaac, pelo amor de Deus, e não fez a nossa amizade, pelo amor de Deus. o investimento do Brasil, mas ia ser a nossa... Ia ser ruim lá no Rio Grande do Sul. E eu assisti vocês, eu prometo. Claro que eu assisti vocês. Uma novela mexicana passando em horário nebre. Porque Vai prosseguir aí pra gente chegar no Rio de Exato. Eu participei desse reality show. E era um reality show tipo The Voice, que tinham técnicos que escolhiam os atores. Só que era de atuação, né? Escolhiam os atores. E um dos técnicos é Daniel Arcângelo, que é o fundador do WWF. Maravilhoso. Eu fiquei no time de Daniel. Ele me escolheu para o time dele. E eu ganhei o reality. Então, eu fui campeã do time Daniel. Entendeu? Do time do Dani. Do time do Dani. E foi a primeira edição desse reality e tal. Então, Dan chamou tanto eu quanto todo mundo que foi pra final do time dele.
assim, né, que chegou até a semifinal e tudo. Ele pegou e chamou pra trabalhar no Webfest. Eu não fazia ideia do que era, nunca tinha ouvido falar. Aí eu falei, cara, nunca nem fui no Rio de Janeiro. Aí... Só lá dentro, rapidinho. Galera, pra vocês que não sabem, o Rio Webfest é o maior evento de webséries do mundo, de premiação, tá? Sim. Então você que tem uma websérie, você que tem um podcast, você que tem uma propaganda, enfim, você pode se inscrever para tentar concorrer a um prêmio incrível do Rio Webfest. Fica a dica. Fica a dica, hashtag. Fica a dica. Então, eu falei, cara, eu vou. E aí eu fui trabalhar na minha primeira edição do Webfest, né? Eu trabalhei 3 anos no Webfest, só não trabalhei no ano passado, porque eu fui pra minha cidade pra gravar. Porque você tava fazendo filme. Isso. E eu lembro que você também tava com uma peça. Agora... Isso agora, aqui começou, foi final de janeiro até fevereiro, até dia 12 de Qual fevereiro. é o nome da peça? As Cangaceiras Guerreiras do Sertão. Era um musical. Ai, coisa linda. Eu não pude assistir, porque eu também... A minha agenda tava um pouco cheia, né? Lotada. Lá na Cidade das na Artes. Cidade das Artes. Então não consegui assistir, mas eu via você postando e acompanhando. Achei incrível também. Maravilhoso. E como foi essa trajetória, Zac, no Rio Webfest? Como foi? É por isso que te puxou pro Rio Webfest, pro Rio? Como que foi? Engraçado, né? Que eu vim pro Rio antes da Priscila. Sim. Foi. Foi. Na verdade, eu tinha terminado a faculdade. E aí, a gente tava fazendo o nosso longa, né? O Elos. Não, Não. o Elos foi a primeira... Foi O websérie. Foi Ah, o tá. primeiro produto de... Isso foi bem no comecinho da faculdade, que ele foi algo bem... E o filme você já tinha concluído, né? concluído. Então, assim, praticamente a websérie foi o primeiro feito da parceria que eu tinha com o meu ex-sócio. E o filme foi já o final, que a gente já tinha todo mundo se formado e tal. Foi um filme chamado Alice dos Anjos, que é uma releitura de Alice no País das Maravilhas. Um filme bem interessante, né? Que a Priscila foi gravar a parte 2. Eu fui gravar a parte 2 do filme. Eu participei do 1 e fui gravar o segundo. Então esse filme que você tava gravando era a parte 2. Isso, Eles meio que se cumprimentam, né? Já perceberam, né? Sem a vida, sem a vida. Taquito. Aí quando eu terminei esse filme, eu resolvi ir embora da cidade, né? Ir embora de conquista. Eu falei assim, ó, acho que eu vou pro Rio, porque eu queria experimentar algumas coisas de atuação. E atrás de sonho também. Interpretação pra câmera. E aí, através disso, né, eu vim pra cá. E aí, Priscila ficou lá na Bahia. Eu falei, Priscila, vamos? Ela, não, ainda não. Aí foi ficando nisso. Aí veio a questão da pandemia, né? Que foram 2 anos praticamente fora do circuito. Aí eu voltei. E aí, quando eu voltei pro Rio, a Priscila também já veio no mesmo ano. Eu vim, acho que em setembro, a Priscila veio em outubro já pro Rio Webfest. Quando acabou a pandemia e já veio o Rio Webfest nós em seguida. Tô em seguida. E aí, tipo assim, foi nesse momento que ela entrou no Webfest, mas eu não conhecia. Porque foi um ano que você fez o acesso. Não, fiz o acesso no ano seguinte. Ah, no outro ano, tá. Eu fui ao Rio Webfest, gostei do evento e queria participar. Rapidinho só, desculpa, gente, só para complementar, o acesso também é um curso gratuito e faz parte do Rio Webfest, que o Daniel, ele dá esse curso e muita gente, inclusive, se conhece através do acesso. É um ótimo network, né? É um ótimo network. Fica a dica também, entra lá no site do Rio Webfest para ver que quando começa aí as inscrições do acesso. Não é isso. E aí a Pri foi participar do primeiro Webfest, eu estava lá, né? Torci porque ela ganhou também Não foi nesse ano, foi no Foi no ano seguinte que eu ganhei, foi o prêmio. Mas enfim, só concluindo, ela foi nisso que eu conheci o Daniel, fiz o acesso e pude entrar nesse universo do Webfest, que foi bastante interessante, muito enriquecedor. Acho que você pode falar também porque você fez. Foi lá que a gente se conheceu, né? Na Cidade das Artes. Foi no acesso dentro da Cidade das Artes. Pra falar, a gente se conheceu no Rio, todo mundo que é do Rio Webfest, né, gente? Praticamente, todo mundo se conheceu no Rio. Eu acho que o Rio de Janeiro, eu acho que todo mundo do Rio, que é ator, produtor, diretor, Sim. Faz parte do Webfest, não tem como. Porque, né, é incrível, é sensacional, a gente sabe. E vocês têm algum trabalho juntos, que vocês queiram, que já tem alguma previsão de trabalho, de peça, filme, juntos? Engraçado que desde que a gente veio aqui pro Rio, a gente não tem nada. Tem muita coisa feita no cinema, no teatro. Mas lá na Bahia, na nossa cidade. aqui no Rio. Oi, Priscila já foi casal, vários, né? Nossa, muitas casais, né? Muitas vezes. E assim, a gente já fez diversos trabalhos, né, em audiovisual, mas aqui no Rio de Janeiro, acho que a gente nunca fez nada. Porém, vontade é o que não falta. Não é exatamente. Nada, né? A gente tem quer que trabalhar e juntos seria
É interessante Legal. montar a parceria. E o legal é porque vocês também já se conhecem, né? Já tem toda essa trajetória de trabalharem juntos, de saber o profissional, de como funciona, né? Aham. Era isso, a gente conhece na É por isso que o João trabalhou mais junto. Os temperamentos são bem... São os dois cancerianos, né, gente? Primeiro da tem Renata e o isso, último da né? Renata, ou seja... Então nós somos 3 cancerianos aqui. A gente tem que fazer um drama aqui. Se der um programa pra mim, pra Priscila fazer, a gente faz com... Mas eu acho que é uma dramédia. É a dramédia, que ela vai ser muito comédia. Dramédia. E agora voltando no assunto também de televisão, né? Vocês também já fizeram coisas na televisão. Sim. Mas aqui no Rio também, ou só lá na Bahia, já fizeram coisas na Globo. Na verdade, televisão eu só tinha experimentado, até a Bahia eu só tinha experimentado, assim, comercial, videoclipe, essas coisas, né? Mas, assim, TV mesmo, novela, é uma realidade que só existe pra cá, pro Sudeste, né, cara? Então, assim, eu não tinha experienciado isso. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu vim aqui para o Rio foi justamente ir nos estúdios Globo pra conhecer, porque é um sonho pra gente, né? Que vem do interior e tal, e que vê toda aquela indústria das novelas e tal, conhecer como é por dentro. Então, eu já tinha ido em sets de cinema, conhecia muita coisa, assim, de teatro, mas TV mesmo, faltava essa experiência, né? Pra mim, assim, no meu currículo, então eu queria muito. Não, e a Globo também é a nossa Hollywood, querendo ou não. Não também, claro, tirando as outras emissoras de televisão que são incríveis, mas a gente tem, o ator em si tem um sonho de ir pra Globo, de ir mais global, ser global. Ser global. Eu também vim de Brasília, e a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no Rio era, eu preciso entrar na Globo. Pisar na Globo. Não é tirar uma sabe? Mas é ir na Globo. A primeira vez que eu vi, que é sempre exatamente. Cara, uma cidade cenográfica é um negócio de outro mundo, assim. Quando você entra e que você vê a dimensão daquilo ali. Você vê também que, assim, a cidade cenográfica de frente é uma coisa, né, na tela. Quando você vê, é tudo vazado, não tem nada. Mas, claro, no imaginário de quem tá assistindo uma novela, você não consegue falar, ali não é nada, assim, entre aspas, né? É só uma frente, de fato, da casa. Não, eu também sou apaixonado por cenário, eu também ficava assim, meu Deus, é isso mesmo, e feito de isopor, Sim. né, de vários materiais. Um cenário que eu entrei, que eu fiquei também, assim, de boca aberta, foi o do Vaquicola. Quando eu fui no Vaquicola, uma gravação, o Gustavo ainda era vivo, então eu cheguei... Que sonho. Eu não peguei esse período, né, de Paulo Gustavo vivo, então a pandemia ali não foi o que depois. E eu gravei, acho que foi na 3ª temporada, eu não gravei, eu fui assistir, né, eu fui na plateia assistir. E ele já tava um pouco fora, e é só em alguns, e nesse dia eu consegui, no dia que ele foi gravar. Foi até um episódio do Star Wars, especial do Star Wars. Aí, quando eu entrei, vi aquele cenário, aquela casa, que ela gira, né? Que fica girando. Eu falei, caraca, que maneiro, gente, muito legal, muito legal. E a gente fica mesmo, né, assim, meu Deus. Nossa. Porque é um estágio, eu acho que pra gente é um estágio, né? Até fazer figuração também, eu acho que não é, o ator não deve fazer sempre. Não, mas pra começar e conhecer lá, eu super indico, porque no dia que eu fiz a minha participação, eu agradeci o momento que eu entrei lá como figurante. Porque imagina você entrar naquele ambiente pela primeira vez, sem nunca ter pisado ali pra já fazer uma participação. O nível de nervoso ia ser muito maior. E eu me senti muito mais preparada, porque eu já tava me sentindo um pouco mais em casa, né? Você já conhece como é que funciona o time, você já conhece como funciona ali, tipo, preparação. Então, tudo isso eu acho que facilita, igual o Pri falou. Sim. Assim, a questão da figuração, no início, para você conhecer, eu acho que é um ponto importante. Eu também concordo com vocês, eu acho muito importante, ainda mais a gente que não é do Rio, que vem de fora e não tem ninguém para colocar a gente lá dentro, e a gente não sabe nem como começar a entregar material, porque quando a gente chegou no Rio, eu ainda entregava book, essas coisas, né? Agora não tem mais. Não, agora é tudo processo online. Você faz o vídeo de apresentação e manda lá para os produtores de elenco, mas nessa época ainda você tinha que ir atrás da portaria 4, eu acho, para tentar entregar não sei o que para alguém lá. Então, o único processo e acesso que eu tinha para ir na Globo era como figurante. Sim. Então, eu ia também como figurante, claro. Eu tava ali vendo, contato, né? Primeiro contato seu com a emissora também, então assim... E eu acho que o importante é assim, você saber também o momento de parar. É você não se manter naquilo ali. Exatamente. É você, né, entender, ok, eu já absorvi tudo que eu tinha pra absorver aqui e agora meu momento é outro. Exatamente. Agora passos, né? Você pira um pouco nessa questão. Mas vocês também já fizeram participação, além de figuração, já fizeram participação em novelas.
também, como convidados, assim, né? Sim, E como que foi? Aí como que já foi esse... Porque já é um degrauzinho a mais, pra tu já falar, olha, ó... Sim, então, você fala primeiro? Pode falar. Não, assim, a minha primeira participação, inclusive, foi no final do ano passado. Foi qual novela? Foi a novela de Rafa Kalimann. A que Rafa estreou como vilã. Família é tudo. Família Tudo. A gente foi conversando algumas coisas, ela falou assim, como é o nome daquela pessoa? De memória, entendeu? Mas aí sempre Família Foi Tudo. Família Tudo. E eu fiz justamente a reta final que eu fui carcereira. Então eu joguei Rafa Kalimann na cadeia, entendeu? Que bateu na Rafa Kalimann. Eu não bati nela, mas a pessoa foi na cadeia. E fui sarcástica com ela, entendeu? Então, assim... gente. Então foi legal, assim, a primeira experiência foi essa. Eu acho, assim, que pra minha família foi meio que um estado de Copa do Mundo também. Foi muito legal, porque quando eu falei que ia fazer a participação, ficou todo mundo atento, todo mundo esperando. E quando viram, assim, tem vídeo... Não, tipo, e detalhe, e é você na Globo, uma pessoa que saiu do sertão, não, do do interior do Nordeste. interior do Nordeste, da Bahia. É porque as pessoas te veem na televisão, é diferente de falar, você está no Rio, você está na televisão, você está na casa da pessoa, né? Tipo, é interessante essa visão. E assim, e no horário nobre, em uma novela, então... Uma fala, mas era uma fala que parecia um, assim, pra todo mundo, assim. Tem um vídeo do meu tio que é muito legal. Você não consegue ouvir nada da cena, porque ele tá o tempo inteiro conversando. Eu achei tão lindo, assim. Eu falei, ai, gente, a cena a gente pode ver e rever 1000 vezes. Vai no Globoplay e consegue ver. Mas essa experiência de você vivenciar como a pessoa te viu em cena, pra mim, isso foi muito legal. E é legal também porque o cachê, quando você faz uma participação, aumenta, tá? Com certeza. É maior. Então é legal. A cheia de figurante não é decente. Não é decente. Mas de participação já aumenta um pouquinho, já é bom. E você, Isaac? Ela tá esquecendo a outra participação sua, de Mania. Aí, ó. Não, eu fiz também. Eu fiz outra e Mania de Você no início Mania desse de ano. Você foi a novela das 9 que tá acabando agora. Isso. Eu fiz uma participação também. Mas é porque a primeira eu acho que é mais marcante, assim, né? Tipo, a primeira vez que eu fiz. Você fala, caraca, realmente eu fui na Globo, tô na Globo. Entrei com uma atriz aqui, entendeu? Eu entrei pela portaria, direto, assim, na cara de seu Roberto Marinho. A portaria é 3. A portaria 3. Exato. Quando eu fui fazer o doc das pacas também, né? Eu fui lá ajudar lá. Aí eu também, quando eu vi ele, eu falei, cara, portaria 3. Olha aqui, tô entrando com os artistas. Não, eu sou um artista, né? Mas assim, com os famosos. Não, você se sente reconhecida naquele lugar. Você se sente assim, poxa, realmente estou sendo reconhecida como atriz. A portaria 4 é figuração. É da figuração. Portaria 5 é de programa, né? Que é a plateia. Portaria... Acho que é 4 que é da plateia, 5 é figuração. Não sei, acho que não sei, é a 3 ou é 4. A 3 acho que é funcionário, 4... Eu acho que a 4 que é da figuração. 4 figuração e 5 das plateias, dos programas. Acho que em breve tá que show na Globo aqui, não, gente, mas em breve. Em breve vocês vão estar ali na portaria 4 indo aqui, né? E você, Isaac, conta? Minha primeira participação foi na série Impuros, né, da Star Mais. Que é o... Onde tem filmes. É o streaming. No streaming. E aí eu fiz uma participação na 4ª temporada do Impuros. E... Qual foi o seu personagem? Na verdade eu era um morador, né, que chegava na casa do protagonista, que é... Eu esqueci, no Morro do Dendê, que é muito personagem. Então eu chego meio que falando pra ele que foi encontrado uma pessoa que a mãe dele escondeu. Enfim, assim... E um morador lá do Morro. E a segunda participação que eu fiz... Aí foi na Record, na série Reis, né, que eu fazia também, assim, foi uma cena pequena, mas é isso, né? Acho que eu tenho muito uma lógica de que todo o trabalho é válido. Não, todo. Porque é isso que faz, Taquito, que a gente cresça não só como artista, mas também tem que ser humilde. Eu acho que artista que não é humilde, que não tem humildade, por exemplo, igual a gente tá falando aqui, fomos figurantes, fomos. Só que permanecer naquilo não é o que eu queria naquele momento, acho que também igual a Pri. Então, nós vamos buscando sempre recursos, estudar, que eu acho que é o básico para quem é artista, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, interior, estudar. Acho que estudar é a base para a gente poder, né, melhorar e crescer como um artista. E se você for parar para pensar na história, até do que a gente está falando aqui da nossa trajetória, o estudar, ele fez parte de tudo que a gente conseguiu até agora, né? Porque foi fazendo o Retrátil, que foi o técnico que a gente se conheceu.
foi fazendo a faculdade de cinema, que a gente fez esse primeiro trabalho da audiovisual. faculdade de cinema também? Não, eu sou formado em cinema, Cinema, e aí, no caso, ela... Eu sou por tabela, assim, eu É. tô formada em direito, né? Tipo, Certo. nada a ver. Ela ama direito, Não, mas vocês não têm noção. Mas eu tenho um técnico Mas de teatro, e que é- dá uma formação. Isso, que é o mesmo que a gente fez, não o Fizeram retrato, juntos. exato. A gente saiu de turnos diferentes. Mas assim, a gente fez, a partir daí a gente se conheceu, ele fazendo cinema, começou esses projetos de audiovisual, né? Em que eu participei e que eu conheci, inclusive, meu marido, que foi lá que eu conheci. É verdade. Ela conheceu o marido dela na série, na websérie. E- Não, é série. série. Então, foi a partir dessa websérie que a gente começou a namorar. E já tem aí, o quê? 11 anos que eu tô junto com o Diego. Então, desde lá. Então, e depois veio o quê? Eu fazendo um curso online, conheci Daniel, vim pro Rio. Foi... A educação Parte do estudo. é um estudo... Não, é estudo treinamento, né, gente? Sim. Aqui também, porque as pessoas não sabem, mas aqui quando a gente chegou bem mais cedo, tá? Justamente pra isso, pra ficar, ó, estudando, vendo o que poderia, o que não poderia, o que é. Tem mais gente que tá atrás daqui fazendo acontecer também. Sim. Então, tudo é um estudo. E aconteceu com você isso, porque assim, comigo aconteceu de uma maneira bem esquisita, porque eu acho que é onde que acontece, quando é tudo bem esquisito. Eu também vim do teatro, na verdade eu comecei como bailarino, criança, né, desde os 8 anos de idade eu danço, depois eu migrei pro teatro e sempre amando televisão, mas o meu negócio sempre foi apresentar, né, programas de televisão. Mas é claro que sempre quis fazer uma novela e tal. E do nada começou a acontecer audiovisual na minha vida também, assim, ó. Do nada, faz uma paradinha ali, daqui a pouco fazendo outra. Até que agora eu virei apresentador do Webfest e agora tem um podcast, ó. É isso aí. Então, com vocês foram a mesma coisa, assim, tipo... agora eu quero só fazer audiovisual, vou escolher. Ou se não, foi dessa maneira mesmo, assim, acontecendo naturalmente, quando vocês viram, caraca, eu tenho... Porque eu vi o seu... Você me mandou a sua biografia toda. Profissional. Exatamente. Você tem muito trabalho de audiovisual, principalmente com comercial. É, porque é isso, né? Na verdade, assim, por eu ter feito... eu sou produtor, né? Eu formei em cinema e minha área específica foi produção e documentário. Então, eu fazia muitas coisas. Como diretor, como um produtor. Então, eu tive muita experiência também na prática, atrás das câmeras, e também atuando. Então, assim, eu tenho comerciais lá da minha cidade, fiz muitas peças de teatro, fiz uma peça, assim, que chama O Circo de Solenildo, que foi uma peça que eu rodei muitos estados. Maravilhosa. Essa peça, assim... Na Bahia, você rodou ali no Nordeste, no caso. Não, a gente foi pra... Foi pro BH, não foi pra BH, a gente foi pro FIAC, que foi um Festival Internacional de Artes Cênicas de Salvador. Fomos pro Field, também em BH. E, assim, é um espetáculo que quem não teve a oportunidade vai até olhar pra câmera. O Circo de Solenildo, Operacata, a gente quer voltar com essa peça. Estamos tentando trazer a Operacata, porque o Rio de Janeiro precisa. Conhecer a Operacata, gente. Operacata, venha para o Rio de Janeiro. A Operacata precisa ser conhecida fora da cidade. Fora do Brasil, inclusive, porque É uma peça linda, impressionante. Então dá pra apresentar no mundo inteiro. Ai, Todas que as pessoas legal. vão entender. É uma Vocês fizeram juntos a peça? Não, mas vocês são muito fã mesmo. muito fácil. Eu fiz o personagem, né? A gente eram 4 palhaços. E é uma peça que fala sobre o que é ser artista, né? Continuar com a arte, ir pro novo. Enfim, eu espero um dia voltar aqui e estar aqui no seu podcast. Claro. Pra anunciar, né? Anunciar a estreia da Operacata no Rio de Janeiro. Rio de Eu Janeiro. falo muito Delícia. do Sérgio Botelho, né? Sérgio, Cassie e Cat, que são a companhia em si. Um taque beijo pra vocês aí, tá? Ó, taque beijão. E o convite. Convite, gente, venham. Convite, venham para o Rio de Janeiro fazer O Circo de Solenildo e diversos E outros outros espetáculos. espetáculos. tem muito segredo e outros espetáculos. É, E me convida também, tá? Isso. Aqui. Eu também já fiz espetáculo com a Operacata. A primeira indicação que eu tive de melhor atriz coadjuvante foi com o espetáculo da Operacata. Que é isso? Os espetáculos são outro nível, assim. Quando você assiste, Você fica... você fala, caraca, não tem como, sabe? Mas a Operacata só existe na Bahia? Na nossa cidade, a companhia da nossa cidade. Cidade Isso, é a nossa... Ela é uma companhia da minha cidade, lá de Vitória da Conquista, tem mais de 10 anos. Mas assim, os espetáculos são incríveis. São. Que maneiro, incríveis, gente. incríveis, incríveis. E quantas peças você já tem no seu portfólio? No meu portfólio, eu acho que eu tenho... Eu não sei essa conta, não. Também eu fico perdido. É porque é muita muita coisa, assim...
a gente sempre lembra de uma, de outra que é mais, mas a gente, na época do Retrate, a gente fazia praticamente uma cena quase, né, assim, toda semana. Então, e a gente teve, aí no caso foram só cenas, né, a gente não conta como peça. Mas pós-Retrate, isso foi em 2012, né? Cara, de espetáculo mais fez muita coisa. Eu acho que eu perdi até... 8 a 10 espetáculos. Então, assim, é bem vasto. Só complementando o que você perguntou da arte. Então, assim, como eu era documentarista, e, por exemplo, um trabalho que foi a minha conclusão de curso, até te falei, foi um documentário sobre música brega, que eu sou... A cara dele. A minha cara, né? Eu sou apaixonado. Cara de Isaac. Seu curso de Sidney Magal aí? Nossa, eu já fiz um espetáculo que eu era professor de teatro lá na Bahia, que era tinha um apresentador, ele era estilo Sidney Magal. Era muito bom. Um sucesso, você lembra, né? Eu lembro. É isso, Isaac. O coração é brega. Isaac, a gente foi professor da mesma escola. Tem isso também. A gente tá sempre junto. Só que eu era da turma infantil e ele era... de teatro. Isso, e ele da turma de adulto, né? Eu ficava com as crianças. E hoje aqui também eu trabalho com criança. Ela tá... É mesmo, inclusive você faz um trabalho, você já finalizou você falando? Não, eu ia falar sobre isso, sobre essa questão que você perguntou sobre os vários trabalhos que a gente... Espetáculos. É porque a Pri tem um trabalho que ela estava me contando que eu não sabia que existia, que eu achei o máximo, inclusive, que é um trabalho numa faculdade... De medicina. Que eles fazem cenas... Explica pra gente, você vai explicar melhor. O trabalho é paciente simulado, né? Paciente simulado, não é? Paciente simulado. Serve pra atenção, DRT. Isso, tem que ser ator com DRT pra fazer paciente simulado. A primeira vez que eu fiz, inclusive, não foi aqui no Rio. Eu fiz pra o Revalida, que é aquela avaliação que se faz com os médicos que se formam fora do Brasil ou que são estrangeiros e querem atuar no país. Tem que fazer o Revalida pra poder se credenciar aqui no Brasil como médico, né? Então... tinha essa prova, eu tava em São Paulo fazendo um curso e um amigo meu tava sendo coordenador do Revalida e falou, tem uma atriz que tá faltando, a gente precisa de uma atriz. Tem alguém disponível? Eu tava indo embora, tipo, no dia seguinte. Aí eu falei, eu tô aqui em São Paulo, vim fazer um curso, vamos. E fui, primeira vez, não fazia ideia de que se tinha simulações nessa área da medicina. E aí, para a prova, foi feito, né? Simulações com os estudantes não, os médicos, né, que eles já são formados, com os médicos para saber se eles estavam aptos a atuar aqui no Brasil. Foi a primeira vez que eu tive contato com essa área. Aí depois, minha cunhada, ela é formada em medicina. E em BH ela falou bem assim, Cunha, tem uma galera, uns atores que vêm aqui na faculdade e eles fazem simulações com a gente. Não existe isso aí, tipo, no Rio, de repente. Aí eu falei, eu vou ver sobre. Mas assim, eu não sabia por onde começar a procurar, né? Porque eu já tinha tido a experiência de São Paulo. Eu falei, pô, posso já entrar até falando que eu tenho experiência. Do nada, uma amiga minha entrou em contato. Eu tava fazendo um trabalho de simulação na faculdade, eu vou sair, preciso de alguém pra botar no meu lugar. Você quer entrar? Eu falei, tipo, veio assim a coisa. Daí eu falei, amiga, eu tenho experiência nisso, vamos lá. E basicamente é isso, são oficinas em que os alunos, eles estão estudando, a depender da matéria que eles estão estudando, né, vamos supor, estão estudando pediatria. Aí eu entro lá com um bebê, né, e tem todo um problema, meu filho está tendo, sei lá, dificuldade para amamentar. E eles vão ter que me explicar como profissionais da saúde, o que eu tenho que fazer. Ou então existem situações mais graves, meu filho engoliu uma bateria, né, é um caso de gravidade, chegou na emergência. Qual o procedimento que tem que tomar. Então, eles vão aprendendo já desde a época da faculdade a prática, né? Assim, para quando chegar no mercado de trabalho, eles já estarem minimamente preparados para isso. Eu acho muito legal. E isso é muito bom, até pra gente catou, gente. A gente fez esse trabalho. Mais uma área. Já mais uma área pra trabalhar. E, galera, e pra gente começar a terminar. Ai, meu Deus. Infelizmente, é tão gostoso, né? Eu queria que vocês mandassem uma mensagem que eu acho muito importante para as pessoas que querem seguir no nosso caminho, a nossa carreira. Mandar uma mensagem, porque a gente sabe o tanto que é difícil e a gente vem de fora, né? A gente já vem chegando que o mercado de trabalho já está aí fluindo há muitos anos, já tem pessoas que já estão aí há muitos anos. E a gente, como começar? Então, vamos botar com a Prish, depois vai pro Zac. Prish, manda uma mensagem para a câmera, para a galera, para as pessoas. Qual a mensagem que você dá para as pessoas não desistirem desse ramo e apostarem, virem porque você
querendo ou não, você já é uma vencedora, né? Ah, com certeza. Eu acho assim que o primeiro de tudo é isso. Não desista se é realmente isso que você quer fazer da vida, né? Se é realmente seu sonho, continue, persista. O caminho realmente não é fácil, mas é muito gratificante quando você consegue pisar no palco, quando você consegue estar ali, né, na frente da câmera, você tem o seu trabalho reconhecido e você fala, nossa, valeu a pena, eu cheguei aqui, eu conquistei o meu espaço, eu tô sendo reconhecido por aquilo que eu mais amo fazer, né? E eu acho que todo artista, ele quer deixar alguma coisa pro mundo. Então, não deixe que essa mensagem que só você pode dar pro mundo, ela se perca. Porque se você não passar essa mensagem, ninguém vai passar por você. Acho que é isso. Arrasou. Ó, gente, e você tá vendo? Ela chegou num patamar tão legal que ela bateu na Rafa Kalimann. Eu não ensino, não. Eu só joguei ela na cadeira. Jogou ela na cadeira, tá vendo aí, ó, né? Todo mundo que joga a Rafa Kalimann na cadeira, não. E você, Zac? Bom, assim, eu acho que quando você sabe o que você quer na vida, acho que as pessoas podem falar o que quiserem, que isso não é trabalho, que isso é hobby, mas acho que quando a gente é artista, quando a gente nasce com essa coisinha que nos atenta desde criancinha, sabe? Eu acho que quem é artista, né, Taquito e Pri, assim, que sabe que a gente fica ali incomodado, a gente não sabe fazer outra coisa. A gente não sabe, a gente pode fazer trabalhos para poder se manter, a gente pode fazer várias outras questões, mas quando você sabe aquilo que você quer, não desista. Eu acho que o que eu posso falar para as pessoas é não desista. Porque é difícil, às vezes a família vai apoiar, graças a Deus a minha apoia, assim, eu tenho essa sorte, mas eu sei que tem pessoas que não apoiam, e então assim, acredite no seu sonho, busque, estude, que eu acho que é muito importante, né? Hoje as ferramentas de estudo estão muito fáceis, tem muita coisa na internet, tem muito livro, tem muita workshop gratuito, enfim, né? Tem muitas coisas, então não desista, né? Não desista. Porque acho que Dona Fernanda Montenegro, ela falou uma frase, eu não vou lembrar a frase específica, mas o contexto é, se você parou de fazer teatro, ficou tudo bem? Não era pra você. Conseguiu viver, não era pra você. Mas se você largar o teatro, a atuação, e ver que tá faltando alguma coisa na sua vida, é porque é aquilo que te move. Então eu acho que você tem que, eu parafraseei, né, Dona Fernanda, pra cá. Mas Dona Fernandona... Maravilhoso. E é isso, sabe? Então não desista, acredite nisso. E é sempre bom poder falar de arte, né? Eu acho que estar com pessoas igual você, com a Pri, falar de arte é importante. O tempo passa muito rápido. Muito rápido. Não, e o legal disso é porque a gente tá fazendo tudo junto, né? Acontecer esse meu sonho também fazendo acontecer. Eu quero que vocês agora passem o contato de vocês também, né, gente? Ó, gente, contratem. Açores. Contratem, gente. Vamos lá, rapidinho. Nos sigam na rede, ó, @prit.soares. O meu Instagram é Zac Flores, né? OZAC, Zac Flores. E é isso, a gente está disponível, gente, trabalhos, né? Quem quiser conhecer o nosso trabalho, conhecer nossas formas de produção, é só nos seguir. Isso. Inclusive, também o Zac tem uma empresa maravilhosa de gostosuras. Fala aí também pra gente. A minha empresa chama Handmade, @Handmade Tortas Artesanais. A gente trabalha com quiches, empadões, tortas salgadas. Assim, eu sou suspeito para falar isso, mas quem experimenta handmade não tem... Eu atesto a qualidade do produto. Como diz o nosso slogan, né? Handmade, a sua melhor opção. Aí, tá gostando, hein? Gente, muito obrigado por vocês tiverem apostado também nesse sonho. Obrigado pela energia, pela companhia de vocês. Um taque beijo pra vocês. Taque sucesso pra vocês. Nesses trabalhos que a gente vai fazer em breve, que a Rio Web Fest tá vindo aí. Obrigada pelo convite. Obrigado pela oportunidade. Que bem estar com você, brincar com você. Agradecer também a Pipoca e Guaraná. Agradecer também Pipoca e Guaraná, que também cede esse espaço incrível e maravilhoso pra gente. Um taque beijo pra toda a galera do Pipoca e Guaraná, pro Alex Santana. E a gente vai voltar com mais Taque Show pra vocês. Então, espero vocês nas redes sociais com Taque Show Oficial. E Instagram, TikTok e YouTube. Estaremos todos lá, viu?
Que beijo, galera. Valeu. Tchau, tchau.